TV Câmara no nosso TBT do mandato, ou seja, fazendo essa retrospectiva do trabalho dos vereadores, também já uma projeção para o ano de 2024 e hoje é o dia de nós conversarmos com o vereador Caio Ferreira, ele que é do PDT, técnico industrial, aí é titular, conselheiro titular do CRT-RS, uma pessoa muito ligada a essa causa eletricitária também, com vários projetos na área da saúde, homenagens, enfim, hoje, agora nós vamos conversar um pouquinho com o vereador Caio, que nos recebe hoje aqui para falar um pouco do seu mandato. Que avaliação o senhor faz para esse ano de 2023? Primeiro, essa oportunidade de estar aqui com vocês, Lara, é importante porque, na verdade, é o momento que tu faz uma reflexão no passado, pensa o futuro e tu consegue entender aquelas coisas que aconteceram ao longo do período, ao longo do ano. O ano de 2023 foi um ano de muito trabalho, um ano que o Brasil como um todo ele mudou, certo? E eu penso que mudou para melhor, mudou para ser mais humano. Eu defendo a humanização dos processos. E que a gente consegue chegar no terceiro ano de mandato, de vereador, nesse quarto mandato, tendo o mesmo respeito, o mesmo carinho, muita admiração por todas as pessoas que pertencem à Câmara, que pertencem à casa, independente de ser funcionário, ser vereador, independente de ser terceirizados ou não, ser CC ou não, porque na verdade nós somos todos um conjunto, e esse conjunto é que produz ações, produz trabalhos para encaminhar para a nossa comunidade. Então agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando contigo, é importante para mim, é importante o meu mandato, é um instrumento, a TV Câmara é um instrumento de vital importância para todos nós, então eu só tenho a agradecer. O senhor fala que o senhor vê o Brasil como mais humanizado, e o senhor acha que a Câmara, por exemplo, que é o seu nicho, o seu cenário político, acompanhou isso? Tu sabe que nós tivemos uma eleição para presidente em 2022, que com a vitória do atual governo, ele acaba tirando a marca do governo anterior e se colocando uma nova versão, um novo modelo, uma outra proposta. E a Câmara não consegue acompanhar nesse primeiro momento, porque ela pertence a uma gestão anterior que vai se consumar o ano que vem. O ano que vem que as pessoas vão julgar se o que está aí está bom ou não. Isto vai se manter, se mudar a proposta de governo, muda e acompanha a questão federal, ou vice-versa. Então, na verdade, a Câmara, neste momento, como não aconteceu uma eleição para o município, ela não consegue sair daquilo que já estava pré-definido em eleições anteriores. Respondendo à pergunta, poderá mudar, mas não tinha como, porque a gente não teve eleição municipal ainda. Vereador, destaques dos seus projetos ao longo desse 2023? Tu sabe que eu sempre trabalho com mandato com pilares, né? A gente tem o pilar da saúde pública, o pilar do ser humano e o pilar do desenvolvimento humano. Aí eu sempre tento compor essas ações. Em todas elas, eu sempre digo e sempre assim de forma, tem que ter respeito. Respeito por todo mundo, respeito pelas pessoas, respeito pelos movimentos, respeito pelas instituições, respeito. Na questão da saúde pública, que é uma das questões hoje muito polêmicas, tá? Porque por mais que tu tente, tu não consegue atingir, que a gente tem muitas pessoas doentes, a gente tem muitas pessoas passando dificuldade, muitas pessoas muito pobres, quando a pobreza é grande e tu tem dificuldade, tu acaba não conseguindo acompanhar fisicamente as tuas necessidades, então a própria estrutura humana ela fica fragilizada, seja emocional, seja física. Então eu criei nesta casa esse ano e consegui aprovar há poucos dias, nessa última sessão, projeto que fiquei muito contente de aprovar, que trata do canabidiol. Seria uma distribuição na rede pública? Na rede pública, municipal. De acordo com aquilo que a legislação já prevê? Sempre obedecendo a legislação. O laudo médico, descrição médica, encaminhado por médicos. E que o senhor acredita que o prefeito vá sancionar a lei? Sabe que eu não tenho queixa do prefeito em relação a nenhum projeto meu que foi para ele sancionar. Ele sempre sanciona todos os meus projetos. E pela questão também que eu trato todas as demandas do Executivo com respeito. Eu faço a discussão do projeto. E tu está há tempos nesta casa, me acompanha há bastante tempo, tu nunca me viu fazendo uma discussão da pessoa.
é do projeto. Eu estou aqui para defender projeto e quanto mais projetos bons eu defender, que vai atingir a comunidade, eu estou fazendo o bem para todos. Entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvida. Tá? Eu acredito, não tem dúvida nenhuma que ele vai sancionar. Dentro dessa linha também, o senhor aprovou a questão do IPTU para as pessoas que estão em tratamento de câncer, né? Então, olha só, então nessa questão aí da saúde pública, ontem eu conversava com uma pessoa, eu perguntei para ela, se tu me permitir, uma hora eu queria que fazer uma gravação para as pessoas entenderem o canabidiol. Que ela tinha um bebê e tinha 3 convulsões por dia. Manhã, tarde e noite. E aí chegou um momento que ela não tinha mais 3. Ela passava quase que convulsão atrás de convulsão. E aí foi no médico, foi aqui, foi ali, através de demanda judicial, tal, conseguiu mudar o tratamento e dar o medicamento à base de canabidiol. A criança não tem mais convulsão. Então não está inventando nada, está aí, estão os processos aí. Só que nem todo mundo consegue ter acesso. Porque tu tem que ter, às vezes, de repente, pagar uma consulta particular, tu tem que comprar o remédio e não tem dinheiro. E com essa sua lei facilita no âmbito municipal. Que o municipal, a secretaria, possa fazer a distribuição do medicamento sempre de acordo com a prescrição médica, encaminhado através do modelo SUS, sempre. Então eu vejo que a gente não pode ter medo do desconhecido. Se em outros países, em outros locais, ele existe com muita eficácia, certo? Para as pessoas que têm Alzheimer, se conseguir tratar no momento certo, as pessoas que têm convulsão, então, ele tem vários momentos que ele pode ser feito o encaminhamento. Então, acho assim, fundamental, certo? Fundamental que nós consigamos avançar com esse tipo de proposta. E aí eu fico bem tranquilo, sabendo que nós estamos trabalhando dessa forma. E na questão ainda da saúde pública, que nós estávamos conversando, quando é que a pessoa está mais vulnerável? Quando ela está doente. E quando ela está doente, significa dizer o seguinte, que ela está com problema psicológico, ela está com problema físico, que às vezes a doença é física, está com problema financeiro, que a doença... E quanto mais ela dura, por mais que ela mais perdura, mais fica com dificuldade financeira. E essa dificuldade financeira, ela te traz vários problemas. Aumenta a tua doença, tu começa bem, aí tu adoece. Aí tu começa a ter problemas psicológicos. E começa com problema físico ou psicológico. E depois, quando parte no financeiro, ele te afeta o psicológico. Então, é uma estrutura muito pesada e aí tu tem que construir mecanismos. E aí, tipo assim, tu pega uma pessoa que tem um único imóvel, está com câncer, qualquer R$1 é uma fortuna. E aí nós criamos o projeto que trata do IPTU, tá? Para aquelas pessoas que têm um imóvel, que estão com câncer, que elas possam utilizar esta lei para, naquele momento da doença, ela ficar isenta do IPTU. Então, são 2 projetos extremamente importantes, tá? Que nós construímos nesta casa e com muito orgulho, e se Deus quiser, vai avançar bastante. Novas regras para a denominação de ruas, isso também é uma demanda que o senhor colocou na casa, né? Sim, eu trabalho com simbolismos no meu mandato. Quando em 2002, a gente caminhou aqui o projeto que criava 20% de vagas para afrodescendentes nos concursos municipais, naquele momento existia mesmo que velado um grande preconceito na estrutura pública. Se tu fosse andar na estrutura pública, poucos negros existiam trabalhando. Com este projeto hoje é uma outra realidade, que se criou dentro da estrutura pública 20% de vagas para afrodescendentes, que são as reparações da história e da vida. Quando eu venho para um projeto como esse, que diz o seguinte, de cada 10 projetos com nome de rua, 3 tem que ser nome de mulheres. Por que 3 tem que ser nome de mulheres? Agora eu te falo o seguinte, quantos nomes de ruas passam nessa casa? O senhor chegou a fazer um levantamento? Vários. Bem menos? Não, raros. Assim, tu pensa, pega os últimos projetos que entraram nessa casa, e até eu também sou responsável por algumas questões dessas, que me fez pensar, mas sempre nome de homem. E as mulheres têm um baita trabalho, as mulheres, elas ficam grávidas, elas passam trabalho, às vezes pegam os maridos, que são as porcarias, apanham o marido, são vítimas de feminicídio, elas têm um potencial violento. Criam filho sozinha. Criam filho sozinha, e elas também, as mulheres, elas
à frente dos projetos são muito competentes, às vezes muito mais competentes que os homens, e aí na hora de ficar eternizar o nome dela, aparece o homem, tu bota o assessor dela, tu não bota ela. Então é injusto. Eu acho que tem que ser, acho que esse projeto ele tem uma função simbólica, é dizer o seguinte, ó, chega de preconceito, seja contra negros, seja contra mulheres, seja contra homossexuais, preconceito não avança. E a minha bandeira sempre é contra qualquer tipo de preconceito. Então esse projeto tem uma forma simbólica da representação para nós pessoas. Vereador, decisões políticas para o ano que vem? Boa Falar pergunta. um pouquinho de 2024. Já tem alguma? Sabe que a gente primeiro passou pelo momento de reestruturar a PDT. E eu sempre, assim, até foi boa essa pergunta. Eu sou PDT, meu partido é o PDT. Nós não estamos no governo. Nós não estamos no governo. Respeitamos o governo como respeitamos o PT. O senhor tem um bom trânsito dos Sim, dois respeitamos lados. porque a gente respeita as pessoas, respeita os projetos e trabalhamos a questão política. E também não é no meu perfil ter algo pessoal contra ninguém. Eu não consigo ter algo pessoal contra as pessoas, é da minha natureza. Então eu construo propostas. O PDT está direcionado a ter uma candidatura própria, certo? Onde nós temos uma nominata própria de vereadores e um candidato para prefeito. É isso aí que está desenhado. E nós seguimos trabalhando fortemente esta linha de pensamento, porque que nem se diz no linguagem comum, time que não disputa campeonato não tem torcida. E para esse momento de resgate do PDT, que já conseguimos trazer, hoje nós juntamos na mesma mesa Sapirã Brito, que eu tenho respeito, Helena Arias, que eu tenho respeito, Marquinhos, Nasser, enfim, pessoas que jamais estariam na mesma mesa, hoje estão no mesmo diretório, sabe, construindo uma política partidária responsável. E eu acho que é isso aí, né? É tu conseguir trazer os diferentes, que pensam diferentes, para tentar construir e compor projetos que vá ao alcance dos iguais. O senhor já manifestou pré-candidatura em alguma área? Eu sou pré-candidato a vereador, neste momento. Uma vida dinâmica. O senhor já manifestou outras vezes a vontade de ser prefeito de Bagé, né? Sim, e antes de morrer eu quero ser prefeito de Bagé. Tomara que eu viva tá esperando bastante a hora tempo para conseguir chegar a este momento. Eu vejo assim, ó, que a política é muito dinâmica, tudo muda muito rápido. O que eu te falo agora, amanhã pode ser um outro projeto, dependendo das articulações e composições políticas. O momento é difícil, eu acho que o momento nosso agora é de organizar a questão interna, para depois avançar para um outro momento, momento de oficializar as candidaturas. Vejo com bons olhos a eleição do ano que vem. Eu acho que em 2025 vai se ter uma outra composição, independente de campo, de parlamento, de prefeitura. Eu acredito que vai ser uma nova composição. E eu sempre defendo o seguinte também, ninguém faz um bom mandato, um mandato mal intencionado. Tu dá o melhor de ti, às vezes tu acerta e às vezes tu não acerta. E depende da conjuntura do momento, dos pares, da prefeitura, de tudo. E depende da conjuntura. Entendi. Mas a gente nunca pode perder o norte, que tu tem que trabalhar voltado para as boas políticas que vão alcançar as pessoas. É isso. Vereador, então para finalizar, uma mensagem para os nossos telespectadores, seus desejos para 2024. Que 2024 seja um ano que vá ao encontro de todas as pessoas com muito amor no coração, muita energia positiva e que as pessoas, nesses momentos tão turbulentos que são na vida, que consigam estar bem consigo mesmo, consigam estar bem com a paz do espírito, sabe? Que tu estando bem do espírito, tu está bem com a vida e demais as construções são naturais. E sempre que é aquilo que eu prego, muita solidariedade e muito respeito, que tudo se constrói. Obrigado, vereador. Obrigado. Bom 2024. Esse foi nosso TBT do mandato com o vereador Caio Ferreira. Nós estamos na 18ª legislatura, no 3º ano, então o próximo ano, né, último ano desta legislatura, então fazendo essa análise com os vereadores. Então até uma próxima edição. TV Câmara TV, que representa você.